Olá, amigos e amigas. É com muita alegria que damos boas-vindas a todas e a todos ao ICJcast, que é o podcast do Instituto Catarinense de Juventude. O ICJ tem sido, ao longo dos últimos 13 anos, uma importante ferramenta na defesa e na luta pelos direitos e sonhos da juventude catarinense, seja atuando em rede com outras organizações, seja em projetos, pesquisas e formação e assessoria. E ao longo dessa caminhada temos encontrado grandes parceiros, como é o caso da Missão Central Franciscana Franciscaner Helfen, que é a financiadora de um grande projeto que o ICJ vem executando desde o ano passado, cuja temática principal é Juventude e Meio Ambiente. Dentre várias ações, esse projeto prevê uma pesquisa sobre a visão da juventude em relação às mudanças climáticas, jogo educativo, vídeo documentário, curso virtual, encontro com grupos de jovens e também 7 episódios do podcast com a temática Juventude e Meio Ambiente. E hoje temos a satisfação de ter aqui no estúdio a Dalvana Cordazzo e Lu Rockenbach para debater conosco o tema Juventude no campo, realidade e perspectivas. Eu me chamo Gabriel Tambosi Neto, faço parte da direção do ICJ. Olá, companheiro, amigo Gabriel e os demais amigos e amigas que seguem as nossas páginas, nossas redes sociais do Instituto Catarinense da Juventude. Eu sou Ernesto, também faço parte do Instituto Catarinense, e é isso que o Gabriel coloca, né? O podcast vai ser mais um instrumento, mais uma ferramenta para dar sustentação e contribuir nesse trabalho tão importante que o Instituto vem fazendo no estado de Santa Catarina, que é o trabalho de organização da juventude, que é o trabalho de formação, trabalho de estudo, de pesquisa e esse trabalho de comunicação, que é tão essencial no século XXI, que é dialogar com a sociedade, e o podcast é mais uma ferramenta que vem contribuir nesse trabalho que nós vem fazendo. Então, aqui já estamos com duas figuras importantíssimas, jovens que participam de movimentos sociais, de sindicato, e estamos aqui com a companheira Dalvana. Dalvana, se apresente, da onde tu vem, quem é você, o que tu faz, seja bem-vinda, é uma satisfação ter você junto com nós aqui no podcast do Instituto Catarinense da Juventude. Então, a satisfação é minha de estar aqui. Eu sou Dalvana, sou natural de Coronel Freitas, lá na linha Santa Fé. Então, enquanto federação, hoje eu estou na direção da FETRAF Santa Catarina, do Sindicato Municipal. E sou agricultora familiar, nossa propriedade também tem uma parcela também já certificada como orgânica, e eu acho que, do modo geral, me intitulo como uma agricultora jovem do estado de Santa Catarina, mas que atua fortemente como liderança nas nossas entidades. Olá, Lu, seja bem-vinda ao nosso podcast. Diz da onde que tu vem, o que tu faz, seja bem-vinda. Bom dia, povos. Meu nome é Lu, eu sou de Itapiranga, Santa Catarina. Itapiranga é na fronteira com a Argentina, já, onde começa o estado, né? Eu trabalho em várias frentes, assim, entre a produção agroecológica de sementes crioulas. Também sou docente de língua inglesa, né, na CFR de Riqueza, e eu atuo no movimento de mulheres camponesas com a juventude e a questão LGBT. Muito bem, Lu, Dalvana. Então, Gabriel, vamos dialogando já com a primeira pergunta aqui. Vamos fazer a pergunta, então, para Dalvana. Dalvana, na militância, no espaço que tu atua na FETRAF, o que foi que despertou para esse trabalho de militar, de fazer a militância nesse sindicato que tem um trabalho tão importante no estado de Santa Catarina? Eu sempre digo que é um processo que a gente vive na nossa vida, né? E eu elenco na minha a participação familiar. Então, a família também é toda envolvida. Então, você nasce já num espaço que você se envolve e você tem esse referencial enquanto liderança. Então, essa discussão, essa parte de olhar a agricultura de uma forma diferente. Então, o meu referencial começa em casa
E a partir dos próximos passos, lá em meados de 2013, que eu comecei a viver esse processo formativo junto à federação. Mas antes também já participei de espaços da Pastoral da Juventude também, então esse ambiente mais comunitário também eu já participei, já tem todo esse processo formativo, enquanto visão assim voltada mais para a questão da pauta ambiental, da agricultura e nos processos formativos. Então, eu vejo isso em como a gente é construído pelos ambientes que a gente também participa, vivencia. Então, família é um elemento essencial, né? A família e, para mim, esse processo enquanto federação que sempre proporcionou a formação para a questão da juventude e dos espaços que a gente vivenciou. E até hoje, digamos que é um pouco isso, né? Perfeito. E você, Lu? Conte um pouquinho para nós o que foi que despertou você para militância. Qual das militâncias, né? Assim, hoje a minha militância no movimento de mulheres camponesas, ela também está bastante vinculada às sementes. E a minha aproximação com o movimento de mulheres camponesas se deu por identificar nesse espaço um compromisso muito sério, né, das mulheres com a conservação da biodiversidade. E então, do movimento eu me aproximei por aí. Das sementes crioulas eu me aproximei muito antes. Então, se deu por uma caminhada longa, assim, que foi que no meu caminho pessoal, assim, foi de viajar e conhecer várias regiões do Brasil, de conhecer vários movimentos sociais, mas, assim, se eu for dizer talvez o que despertou para a questão da importância das sementes crioulas, da biodiversidade, talvez o fato de eu estar nesse momento em Pelotas, onde tem a atuação bem presente do CAPA, né? E pela busca da alimentação saudável que fui para encontrar no CAPA, então eu encontrei mais essa biodiversidade, me apaixonei e então essa biodiversidade foi que me levou ao movimento de mulheres, onde eu conheci outras instâncias de militância, onde também me identifiquei com a bandeira do feminismo camponês popular, muito presente no dia a dia de discussão da militância, né? Então, assim como o feminismo e as sementes crioulas são coisas essenciais do movimento, né? Não estão em discussão. Onde houver mulheres camponesas, onde houver encontros do MMC, vai ter sempre sementes crioulas e o feminismo sempre vai estar na mesa de debate. Então, acho que essa foi uma das coisas que me levou a decidir pelo movimento de mulheres como bandeira, como espaço onde eu estaria atuando. Perfeito. Só duas perguntas. Desde quando começou esse processo? Começa a participar no MMC a partir de que ano? Com as sementes crioulas, eu comecei em 2012. Perfeito. 2012 foi quando eu comecei a levar sementes onde eu fosse, né? E aí eu fiz uma viagem de bicicleta pelo Brasil, assim, onde eu conheci vários espaços e várias realidades camponesas, né? E com o movimento de mulheres camponesas eu me aproximei em 2017. Que eu comecei a participar militando do movimento e não só participar de encontros, né? Perfeito. Muito bem, Lu. Muito importante esse trabalho e essa inserção nesse trabalho da semente. Inclusive, ela está diminuindo a sua tensão e o seu nervosismo mexendo com as sementes. Isso é muito importante. Não só isso, assim, eu sinto quando eu tenho elas em mãos que elas me transmitem não só a calma, mas também informações. Então, a minha fala hoje está atravessada pelo conhecimento que elas me transferem também na minha história, mas também nesse momento em que a minha fala está atravessada pela energia delas, né? Pela força delas. Podia me ceder umas daí, né? Legal. Legal. Inclusive, eu e a Lu nos conhecemos nessas andanças em encontros. Inclusive, foi no ENA, em Minas Gerais, que nós nos conhecemos e partilhamos essa vida pautada um pouco mais na agricultura, na agroecologia e a Lu sempre referente nessa parte das sementes, né? Semente, patrimônio da humanidade e que seja assim um grande... sejamos também sementes, né? Sejamos sementes nesse trabalho tão importante que nós fazemos. Muito bem, vamos dando continuidade aqui, Gabriel. Vamos tá bom demais o nosso papo aqui. Sim, meninas, deixa eu só fazer um parênteses. Vocês falaram no ENA, onde vocês se encontraram. Se puderem explicar para quem nos assiste, é o encontro
Nacional de Agroecologia. De agroecologia, perfeito. Muito bem. Vamos lá, então. Qual a situação, o diagnóstico, Dalvana e Lu, que nós fizemos sobre a agricultura no Brasil? E também aqui no estado de Santa Catarina. Então, essa pergunta para a gente também compreender das 5 milhões de unidades produtivas que nós temos no Brasil, praticamente 4 milhões e 200 mil são da agricultura familiar. Então, Dalvana, como é que está a situação dos pequenos agricultores que estão lá trabalhando, produzindo alimento para alimentar a nação brasileira? Então, eu acho que eu começo falando já aqui de Santa Catarina. E em nível de Brasil, a gente vive realidades totalmente diferentes, questão de região, de produção. E iniciando aqui por Santa Catarina, inclusive a FETRAF fez esse diagnóstico, né? Porque a agricultura está em constante transformação e cada vez mais acelerado, olhando essa parte de opção produtiva e da vivência enquanto agricultura familiar. E através da FETRAF foi feito um diagnóstico da nossa agricultura familiar, onde foi apontado alguns fatores até para a gente ver como é que a gente trabalha e lida agora com a agricultura, né? Um dos fatores foi o envelhecimento do campo, a juventude, toda essa parte do êxodo rural que aconteceu nos últimos anos, e esse envelhecimento nessa parte de faixa etária da agricultura está mais envelhecida. Então, a gente vê com preocupação essa parte. Quem é que vai fazer a sucessão familiar? Quem é que vai estar produzindo os alimentos daqui a um período quando passa essa faixa etária, por exemplo, dos meus pais que estão lá, né? Nessa faixa dos seus 60 anos, né? E aí, para além disso, nesse diagnóstico a gente trouxe essa parte dos insumos, então, cada vez mais essa dependência da agricultura familiar nos insumos. O alto custo de produção na agricultura familiar. E outra parte, essa questão do agricultor se vê como agronegócio. Então, a gente perde um pouco dessa identidade enquanto agricultura familiar. O agricultor se diz como produtor rural. E nós olhamos para o campo como algo que é para além da produção. Tu olha para o sujeito do campo, a forma de você produzir, o tempo, a qualidade de vida. E são coisas que hoje que a gente olha para a nossa base também, então a gente tem produtores pequenos, médio produtor, mas produtores que agora já ascenderam e estão com freestyle, estão tirando leite 3 vezes ao dia. E são algumas questões que a gente também pontua e a gente traz como reflexão para quem está... qual a qualidade de vida dos nossos agricultores? E a partir disso a gente começa a fazer alguns apontamentos, né? Nesse esvaziamento do campo, na forma de produzir, e aí vem os arrendamentos de terra, então fica um campo envelhecido e aos poucos transfere essa questão de a renda da família está nesse arrendamento. A propriedade não está, eu não tenho mais autonomia na produção, o alto custo, então vejo mais viabilidade de arrendar a terra para grandes produtores ou para outras pessoas, que aí é uma dinâmica que a gente começa a discutir, né? Porque daí vai mais para a questão da produção de soja, produção de grão, e aí entra essa questão do produzir alimentos. Se a nossa missão é produzir comida, alimento, e está sendo mais no âmbito das grandes commodities, então a gente pontua isso, nós, enquanto agricultura, enquanto missão de estar produzindo alimento, comida, né? Aí, Dalvana, a gente sabe que nesse modelo do agroexportador que predominou há 500 anos, é isso que tu colocou e a Lu colocou, que há um pacote tecnológico para a agricultura que é controlado e dominado pelo modelo econômico que predomina nesse país, né, Gabriel? E também você já apontou o que nós podemos fazer, né? Então, assim, essa questão da certificação, essa questão de nós estudar e buscar construir alternativas. Então, a pergunta que vou agora direcionar também, o que nós estamos fazendo nos movimentos sociais, nos sindicatos, no campo democrático popular, de ações concretas para mudar essa realidade?
fica à vontade quem de vocês duas quiserem contribuir nesse diálogo, porque tu já foi colocando certificação, então o que mais nós podemos fazer, o que já estamos fazendo também. A gente sabe que estamos organizando cursos de graduação, cursos de especialização em parceria com a universidade, com institutos também, então fica aberto o microfone para vocês ajudar nos responder e descascar essa grande abacaxi que é difícil de descascar. É o que está sendo feito e o que deveria, né? Assim, né? Porque essa é a questão, né? Tem muita coisa sendo feita, mas tem muita coisa ainda, né? Eu vou pegar uma coisa que o meu pai sempre disse, porque ele também era liderança, ele dizia, é fácil falar da agricultura familiar, difícil é fazer ela. Porque às vezes a gente olha com um certo romantismo para a nossa agricultura familiar, para a agroecologia, para o manuseio, alimentação saudável, mas para você que está vivenciando lá na agricultura familiar, o dia a dia não é bem assim. Eu acho que uma das coisas que faltou eu falar foi em relação à parte das políticas públicas, que foi no último período. Então, a gente mudou muito da nossa agricultura, que estava num patamar de não ter subsídio, não ter políticas públicas de crédito, de assistência técnica, de habitação. No último período foi conseguido fazer isso. Nos governos, a partir de 2023, teve um alavanque das políticas públicas para a agricultura familiar, muito através das organizações que pautaram isso, as necessidades, né? Mas hoje, o agricultor, boa parte dele já está estabilizado, está estruturado, e aí entra essa parte de nós dialogar sobre o modelo produtivo, né? Então, quando a gente traz, enquanto federação, e eu me referencio muito a isso quando a gente olha para uma forma mais ampliada da nossa agricultura familiar, a gente está fazendo esse exercício realmente de voltar a discutir a forma diferente de fazer, de ir lá conversar com o agricultor. E quando a gente fala do método SPDH, que é o Sistema de Plantio Direto de Hortaliças, a gente começou a ver que dá para produzir no grão, nas frutíferas também. E a gente começou a usar um pouco o político-pedagógico, que é de ir dialogar com o agricultor, com assistência técnica, mas que envolvam os vizinhos, que envolvam os demais agricultores do entorno com a lavoura de estudo. Então, a partir disso, a gente consegue criar uma unidade em que a gente avalia o que dá certo ou o que não dá certo para a gente mudar, e o agricultor fazer essa virada de chave em relação à sua autonomia, assim, de ver que é possível produzir de uma forma diferente. Então, eu acho que é um exercício a se fazer da gente voltar para a base, dialogar com os agricultores, e que é possível produzir de uma forma diferente. Interessante que tu fala uma forma diferente, mas se a gente parar para ver, é a forma que sempre anteriormente era feita, né? De alguma maneira, né? Então, acho que nesse processo, e até aproveitando de perguntar, o que você acha, né, Lu, nesse sentido, né? O que os movimentos estão fazendo para mudar essa realidade? Assim, os movimentos vêm atuando em várias frentes, assim, há vários anos, né? No movimento de mulheres que têm participado politicamente, né? De ir bater na porta dos deputados para garantir alguns direitos. Eu tô com a camiseta aqui, sou jovem e quero me aposentar. Aí a Eliade me falou assim, eu não sei se a questão climática nos permite nos apoiar. Olha, assim, por alguma outra eu prefiro que a gente tenha assegurado esse direito, Faça né? a luta. Porque cada tanto a gente precisa lutar contra coisas que a gente já achou que já estavam garantidas, né? Como foi a aposentadoria de novo agora. Então, são várias frentes, desde a produção, e aí na produção, eu queria trazer uma coisa aqui que é interessante, que a gente ainda... Isso vem da minha experiência pessoal, familiar, mas isso eu vejo que é uma realidade da juventude, da esquerda, de todo mundo que está produzindo agroecológico. Parece que a gente precisa provar que é produtivo, que é rentável, que é mais rentável. Então a gente já está há tempo produzindo, né, agroecológico. As mulheres camponesas já têm experiências das mais diversas de produção de mudas, de produção de sementes, de produção de flores, né? Então, a gente já tem muitas experiências que mostram que a gente pode fazer outras realidades. Só que, de novo, quando a gente faz o recorte de gênero de mulher, ela vai estar, por mais que já esteja num sucesso produtivo dela, né?
fazendo seja com o que for, né? Produzindo para alimentação, para artesanato, para semente, para o que for, né? Ela já está, mas sempre naquela coisa de provar, só que ela está naquele espaço marginalizado e são poucas as famílias que dão fé, assim, né? Por mais que veja que está produzindo, que já está comendo isso, e aí que tem coragem também de mudar todo o modelo. E aí a gente vai falar em transição, que algumas propriedades conseguem fazer, outras não totalmente. Então, assim, são várias frentes que a gente vem atuando. E aí de conscientização também, formação, o MMC a Juventude tem participado na construção do WAVE para trazer essa consciência urbana também sobre a questão. E aí, se a gente fala sobre a questão de identidade, né, identidade camponesa, se a gente olha, se eu estou representando essa maioria que já foi para a cidade, onde eu vou ter que buscar ela, né? A juventude já está na cidade, as mulheres jovens já estão na cidade, e às vezes há mais que uma geração, porque foi vindo um processo de expulsão, né, um projeto de expulsão, de um modelo de expulsão delas. Então, hoje a gente tem uma parte da nossa militância que é urbana, mas que tem identidade camponesa porque a mãe veio ou porque se identifica com isso, com essa forma de vida de produção e acredita nisso como que isso a gente está mudando a sociedade já nesses ambientes individuais e regionais, né, assim. Porque ela é uma luta bem silenciosa, às vezes, que a gente não vê. Ela é no diálogo, né, no diálogo com o companheiro, com os filhos. Então, são várias as frentes, né, de transformação da sociedade, seja política, seja de produção, seja de conscientização. Então... Lu, pela essa explicação e por esse momento de aprendizagem coletiva que nós estamos exercendo junto, né? Vamos mateando, vamos aqui mexendo com a semente e nós vamos também trazendo presente tudo o que as lutas históricas que a classe trabalhadora fez no campo em vários espaços. Por exemplo, a aposentadoria rural é uma luta e uma política pública conquistada pelos movimentos sociais, pelo sindicato, pela classe trabalhadora. Então, é importante a gente trazer presente também esse debate das políticas públicas, que todas as conquistas que nós obtivemos até agora foram organização e frutos da luta popular, né? Tardias, mas se não fosse a organização, se não fosse a mobilização, né, a conquista da Universidade Federal da Alvana, Lu e Gabriel, a Federal da Fronteira Sul, era resultado de uma política pública e de uma luta nossa também. E aí eu queria perguntar, e aí Gabriel, assim, para nós do Instituto, né, que trabalhamos com pesquisa, com estudos, formação com a juventude, como é que vocês analisam de um tempo para cá, os jovens no campo também estão mudando? Há uma mudança também no sentido paradigmas da juventude no campo? Porque assim, eu vou dialogando com uma questão que nós dialogamos no início. Nós não só queremos trabalhar, mas nós queremos um campo com um projeto de vida. Se é um projeto de vida, a gente quer também acesso à cultura, acesso à educação. Então, aquela ideia que nós tínhamos que o agricultor, o camponês era aquele jeca tatu, não, hoje não. Tu tem jovens, inclusive, vamos ver aqui, a Dalvana é graduada, está indo para um curso de especialização. Exato. A Lu é graduada, está indo dar aula de professor de inglês, professor de inglês. Então, assim, há uma mudança também nesse sujeito no campo. E aí eu queria dialogar e queria que vocês também, por esse trabalho concreto, que vocês também estão sempre trabalhando com a juventude, como é que é o nosso jovens no campo hoje? São muitas as realidades de juventude no campo hoje. Se tu for olhar, juventude militante ou a juventude... juventude. Não sei se eu olho para os meus alunos que estudam na casa familiar, que são de realidades camponesas, eles eles são diferentes realidades, então, não sei. Vejo hoje muitos jovens que têm outras perspectivas porque eles já têm outro acesso à tecnologia que a gente não tinha, né? Se eu sair do campo... também foi não tinha perspectiva para mim. O meu pai falou, não, tu vai estudar, porque vai ficar fazendo o que aqui, né? Tipo, não tinha perspectiva. Então, hoje a gente tem uma juventude que já
já está com muito mais acesso à educação. O técnico em agropecuária onde eu dou aula hoje é gratuito, é público, né? Quando eu estava estudando no ensino médio, eu quis fazer, mas era pago, né? Então, hoje, a educação já não é um motivo de sair do campo necessariamente, porque não que seja a melhor opção, a gente tem educação à distância, hoje tem regimes de alternância que permitem que o jovem permaneça, então já não é um motivo de saída do campo. Então, veja assim, diante de outras experiências rurais que estão acontecendo no campo, os jovens hoje têm outras perspectivas. Hoje o jovem tem perspectiva de, vou colocar turismo rural, porque hoje já tem incentivo. Então, se quiser, e também, além disso, hoje o jovem que está no campo, não sei se estão conscientes de que qualquer coisa que produzam no campo, desde que façam bem e com qualidade, ele vai ter renda, né? Só que aí, tipo, além disso, vai ter várias lutas, né? Que a gente tá indo por assistência técnica, por espaços, e aí entra industrialização, né? E aí com vários esses problemas, né? Mas assim, uma juventude que, de novo, tá com muito conhecimento, não todos estão conscientes do espaço que ocupam, talvez. Talvez esse seja assim, desafio, né? E aí, quando a gente vê jovens que estão com outras perspectivas, outras ideias sobre o campo, muitas vezes se encontram com, eu acho que é o principal desafio hoje da agricultura, que é a questão da sucessão rural familiar, né? Exato. Que quando é jovem ele vem com outras ideias, muitas vezes não é tão bem aceito, ou ele precisa se colocar de novo naquele lugar de provar que isso produz e que isso é rentável, ou mais rentável do que o que estava dado ou sendo feito pelos pais, né? E aí também entra assim, os pais muitas vezes depositam os sonhos deles nos filhos, né? E aí é complicado quando eles ainda estão pagando dívida do chiqueirão e o filho não quer continuar produzindo os porcos, né? Vai querer plantar uma agrofloresta que eu não sei se vai dar retorno, né? Então são várias inseguranças quando o jovem não tem a garantia de comercialização da produção dele, que é o que o agronegócio oferece, né? E que a gente ainda não consegue oferecer. De industrialização e comercialização. Então, quando ele, assim, o que ele quiser fazer, ele vai encontrar essas barreiras, né? Enorme risco, né? Sim. Esse jovem, né? A permanência dele envolve uma série de desafios, né? Muitos desafios. Sim, muitos desafios. E aí vai depender de cada realidade familiar, de novo. E aí, por isso, da necessidade de transformar a consciência da família que está produzindo, de que são uma família, de que há necessidade de fazer sucessão não amanhã, hoje, ontem, né? O jovem precisa de... E também é um direito, né, da juventude. Acho que também como crianças, né, é um direito que o jovem tem a garantia do acesso à terra, a essa terra que é dos pais, né? Assim, minimamente, acho que é um direito que os jovens precisam lutar antes, porque o que eu vejo muito acontecer é que o jovem, ele tem reconhecimento pelos pais ou pela comunidade quando ele estudou sobre isso, né? Se ele é agrônomo e volta para o campo para produzir, porque ele é agrônomo, então ele sabe o que ele está fazendo, né? Porém, se for alguém que se formou em letras e disser, não, eu vou voltar para o campo, eu vou produzir minimamente a minha comida, mas eu quero produzir um pouco para vender, vou produzir umas sementes, porque eu acredito que mais pessoas devem poder cultivar. Vai ser chamado de maluco. Minimamente, o discurso vai passar fome. Exato. Vão passar fome. Então, assim, uma juventude que tem a faca e o queijo na mão, mas tem que lidar com questões sociais familiares e discursivas que são, na verdade, beira a violência, né? Para uma juventude, por quê? Violência porque quando o jovem que mora no campo não tem acesso à terra, crescendo no campo, não tem acesso à terra, eu estou falando acesso efetivo, real, efetivo, e de tomada de decisão sobre o que eu vou fazer nesse pedaço, quando o jovem que cresce no campo não tem acesso à terra, a gente está tirando a perspectiva de futuro dele nesse espaço. Sim. E aí, assim, e agora eu falo para os pais que estão escutando, né? Quem está tirando a perspectiva de permanência da juventude são os próprios pais, nesse caso.
quando não permitem ao jovem desenvolver uma atividade que o vincule com as sementes, com algum animal, e que também é formativo, né? É formativo para o jovem já plantar uma coisa lá e não saber e ter essa experiência também é formativa. Então, assim... Sim. E Lu, você tocou num ponto que eu vi um pouco os olhares da Dalvana e me chamou a atenção. Eu imagino pelo quê? Quando você fala do filho agrônomo, daí ele vai ter direito à fala, né? Quando ele volta do estudo. Mas há controvérsias, né? Porque o que esse agrônomo, que acabou de sua formação, vai reproduzir lá na propriedade familiar? Será que ele vai reproduzir esse novo modelo que a gente propõe? É esse modelo do agronegócio, né? Esse Fez uma boa leitura. Exato. Fez uma boa leitura porque foi isso que eu pensei quando traz isso. Mas eu vejo que nós, na agricultura, nós vivemos muitas controvérsias. O filho, eu acho que o ponto central, eu pontuo aqui nessa parte da sucessão familiar, ela está pode ter renda, pode ter uma dinâmica assim na propriedade, estrutura, tecnologia, mas às vezes ela esbara ali na relação familiar. É na forma que se dá e se pontua isso. E mesmo estudando, tem muitos casos que o filho volta, mas é mais credibilidade falar com o agrônomo lá de fora do que dar credibilidade ao conhecimento do filho em si ali na propriedade. Então, há casos e casos, formas e formas da família conduzir. Há uma dinâmica lá em casa. Por exemplo, lá em casa o pai sempre motivou de permanecer, mas boa parte na agricultura familiar é visto com penosidade. Então, o filho vai estudar, não fica para ter essa vida sofrida aqui, mesmo quando o filho quer ficar. Eu só pontuando algumas dinâmicas diferentes, assim, do que eu acredito que mudou nos últimos tempos, né? O jovem era visto como fracassado quando ele escolhia ficar na agricultura familiar. Ele era visto como jeca tatu na escola, quando dizia, eu sou do interior, a forma de se falar, ou quando tu escolhe ficar na agricultura e a professora diz, mas você tem que sair estudar, tem outras profissões melhores para tu fazer. Hoje não, o jovem, ele tem orgulho de permanecer. Mudou essa dinâmica, eu acho que o agro faz essa propaganda que o agro é bom, e o nosso jovem agricultor, independente do tamanho da propriedade, ele se sente do agro, como se fosse algo grande. E eu acho que isso veio de um certo ponto... A única coisa boa, digamos. De ter orgulho de permanecer. Eu acho que mudou essa dinâmica. E outra que, para permanecer na agricultura, a gente vê a importância do estudo. É importante tu se qualificar, porque tu vai estar ligando com tecnologia, tu vai ter que saber lidar lá com as coisas, com a gestão da propriedade. E nessa dinâmica, quando tu traz essa gestão da propriedade, eu acho que é o mais conflitante quando tu tá tocando a propriedade, é junto com essa crise geracional. Perfeito. Sempre existiu e sempre tem essa dinâmica, então tem que ter um certo jogo de cintura para lidar nessas dinâmicas familiares que a gente tem. Então, são realidades adversas, assim, que tu tem que comprovar e provar que é possível. E aí entra num outro ponto. Eu sou a filha caçula, eu sou a única guria, e eu permaneci na propriedade. Então, vem essa parte também da pontuação da masculinização do campo, que se deu muito nesse processo. Tu olha para trás, quem herdava as terras era o filho homem e a mulher ganhava de herança lá um enxoval e uma máquina de costura. Então, nunca teve essa motivação da mulher permanecer na agricultura. E aí, quando a gente pontua isso, é porque hoje há uma dinâmica diferente. Está aumentando essa questão da mulher na gestão da propriedade. A gente pontua a política pública da habitação também, no caso, mas a política pública da aposentadoria. A mulher só ganhou essa parte da autonomia financeira quando ela se aposentou ali. Então, tu olha essa questão de todo o trabalho de uma vida, tu ganha autonomia financeira quando tu se aposenta, porque o domínio dos recursos acaba sendo no pai. É ele que comanda todo o recurso. E isso bara justamente, às vezes, nessa questão do jovem também. O jovem tem que pedir o dinheiro. Então, quando tu muda
relação familiar, de você dividir os recursos da produção, tu dá essa condição também para o jovem. Então, são algumas pequenas mudanças, porque você vê com preocupação, não só nós da agricultura familiar, mas o agronegócio em si também se preocupa com a sucessão, porque ele não está mais permanecendo lá. Exato, é um problema para ele também. Né? Exatamente. Então, a importância da gente investir nos processos formativos, de uma consciência diferente do permanecer. E a agricultura tem em si muitos desafios, mas a gente pontua a importância da agricultura familiar como um modo de vida, mas para além do modo de vida, de onde que tu vai gerar o alimento para toda a população também, mas um bem-estar. É lá que você vai ter a tua família, vai ter essa parte da renda e uma certa autonomia no tempo, dependendo do modelo produtivo que tu tem, né? Lu, é muito importante, Lu e Dalvana, essa questão que ainda predomina, né, essa cultura do machismo. Isso é muito presente não só no campo, na sociedade como um todo, onde o homem determina, né, a economia e determina todas as relações, né, as relações sociais também. Mas há um empoderamento. A gente vê isso que tu diz, né? Há um empoderamento das mulheres em vários espaços, né? Não só das mulheres, mas da sociedade como um todo, né? Das várias categorias da juventude também. E eu acho que é importante, né? Quando essa questão, a gente vai e faz a busca pelo conhecimento, pela cultura, e dizer, não, eu quero o campo como um espaço bom de viver. Eu não quero mais essa loucura das grandes metrópoles, né? Desse trânsito maluco e assim por diante. E aí, eu vou dialogar com uma questão, Gabriel, também, para nós ir também aqui, diante do horário, aqui temos várias questões, e a nossa conversa é muito boa e muito pedagógica, mas assim, para nós jovens que estamos participando nos vários movimentos, nos vários espaços, já conquistamos tantas lutas, fizemos tantas lutas, já conquistamos tantas políticas públicas, vocês já trouxeram aqui presente. Quais são os grandes desafios colocados para o século XXI? Né? Quais são as grandes bandeiras que nós temos como fazer para a gente reverter essa realidade? Que a gente está vendo aí uma realidade de crise climática, problemas de falta de água, essas grandes metrópoles, né? Trânsito tudo maluco. Então, mas olhando na perspectiva, o campo, mas olhando como uma perspectiva de uma sociedade geral. Quais são as grandes bandeiras que está colocado para nós? Nossa Senhora! Se nós conseguirmos resolver essa vai ser vai ser o novo podcast, né? O podcast que vai resolver, né, Dalvana? Ai, ai. Eu acho que são muitos os desafios que são postos hoje. A gente olha para a tecnologia, a gente olha para a dinâmica, inclusive o celular, redes sociais, essa dinâmica que é colocada também para nós enquanto na agricultura, assim. Mas desafios, talvez seja a superação do modelo produtivo, que dê mais autonomia para os agricultores familiares, mas eu pontuo essa questão da crise climática, que ela mexe diretamente. Urgente. Nós da agricultura dependemos do clima. Choveu? Ok. Choveu em excesso. Faltou chuva. Então, está tendo uma oscilação muito grande nessa parte de geada, de temperatura, da questão climática. Eu vejo que é um assunto de a gente estar olhando, discutindo e ver como é que a gente resolve isso. E eu vejo na juventude como pessoas que estão mais conscientes com essa pauta, mas ainda às vezes a gente não sabe de que forma que a gente age, como é que a gente promove ações mais efetivas de uma forma que dê resultados, assim, nessa pauta, assim. Há uma consciência maior nessa temática. E eu vejo que seria talvez de uma forma mais de pressão enquanto governos, que tudo vai girar em torno, nós, enquanto agricultores familiares, a gente tem essa necessidade de políticas públicas voltadas para a agricultura familiar. E o governo tem que ter um olhar diferente para nós, agricultores, que para além de nós estarmos, então, produzindo alimento, a gente tem as propriedades
temos a reserva legal, tem uma parte de preservação ao meio ambiente, mas isso a gente preserva, mas isso é para toda a sociedade. Então, talvez daqui a pouco, em forma... Que soluções que poderiam vir? Talvez em forma de subsídio para apoiar o agricultor que está lá e está também preservando o meio ambiente? De que forma que a gente... Acho que a gente acaba devolvendo muito mais em perguntas e reflexão do que nós podemos estar fazendo voltado para essa pauta, assim. Não sei, vou jogar para a Lu enquanto eu penso em mais coisas, acho, agora aqui. Porque são grandes os desafios e acho Sim. que eu levanto a bandeira, então, como emergência climática, o modelo produtivo, a forma que a gente produz na agricultura familiar como um ponto central e a parte das políticas públicas do governo, o incentivo. Ok, o governo pontua que nós devemos matar a fome da população e acho que esse índice está melhorando, que a gente entrou nessa parte de novo da pobreza, de pessoas passando fome no Brasil, mas que políticas públicas estão sendo efetivas lá para o agricultor, que está chegando de subsídio. Está tendo crédito fundiário para o filho do agricultor, para nós que estamos lá na agricultura ter o nosso pedaço de terra, mas quem mora na cidade, que é ir para o interior, que incentivo que tem, que propaganda que tem de políticas públicas, subsídio para o agricultor produzir realmente um produto diferenciado. Então, a gente tem essa possibilidade de permanecer, mas a gente precisa muito de política pública para estar conseguindo vivenciar e se sentir valorizado, inclusive, enquanto agricultor familiar, né? Eu acho que por aí, falando em política, acho que é importante que cada jovem entenda a política como projeto, né? Assim, num meio de tecnologia que nos empurra tantos discursos, né? E que para a juventude empurra tantos discursos que talvez muitas vezes se torna partidário e tal. É importante que o jovem entenda a política como projeto de sociedade, né? E que faça uso da política para defender esses projetos, né? Para não cair em figuras, né? E aí, falando em política, em participação, assim, hoje eu vejo no movimento que eu estou, na maioria dos movimentos sociais, em várias instâncias, uma dificuldade muito grande, que a mesma dificuldade que se tem para fazer sucessão rural, familiar, é a mesma dificuldade que a gente tem para fazer sucessão de lideranças jovens, né? Então, é um problema da juventude, assim... O problema da juventude não é da juventude, o problema da juventude é da humanidade, né? Então, é importante que os nossos pais, que os nossos líderes políticos e militantes estejam conscientes disso para permitir a participação dos jovens, né? Permitir a fala, a voz dos jovens, né? E que por várias situações, assim, são às vezes conflitivo, é difícil. É barrado. Desanimador para os jovens, né? Então, às vezes isso desestimula. Então, essa questão, né, de sucessão, né? Por que os jovens estão tão distantes da política? Porque olham com um olhar, né, que é atravessado pelas mídias, de que é tudo corrupção, que é tudo, né, aqueles discursos pobres e que é tudo a mesma coisa, né? Então, não se vê nesse espaço, nem considera, às vezes, a possibilidade de uma transformação social. Assim, isso que eu vejo nos jovens. Eu vejo muitos jovens totalmente desmotivados, que não têm perspectiva de aposentadoria, que não têm outra perspectiva de trabalho que essa que está dada. Por que o jovem não tem perspectiva? E acho que aí... assim, o fator motivacional é o lado humano que às vezes a gente esquece de olhar, né? Porque a gente pode ter tudo... como a Dalvana falou, pode ter política pública, pode ter incentivo, pode ter tecnologia, pode ter mão de obra, inclusive, mas se não tiver um motivo para eu plantar, uma garantia de que eu vou vender, talvez a gente tenha o faca e o queijo na mão e não consiga ter uma boa produção. E aí, assim, desafios, assim, se a gente fala assim, acho que quando falar os desafios, hoje, primeiro é a reforma agrária, né? Primeiro, reforma agrária. Isso para quem é do campo rural, quem é do campo urbano, a reforma agrária é a principal necessidade para a gente botar a juventude no campo a produzir.
Depois de fazer reforma agrária, a gente vai ver os desafios que a gente vai encontrar. Mas antes de fazer reforma agrária, a gente realmente tem poucas perspectivas, dada a conjuntura que a gente viu antes, de dificuldade de sucessão familiar, de dificuldades... Então, se o jovem que tem terra, né? Legalmente ele tem terra, nas estatísticas tem terra, né? Ou as mulheres que nas estatísticas é proprietário de terra, ou tem acesso à terra pelos pais, mas não tem uma real, né, um acesso efetivo à terra, né, do território. Garantido. É garantido realmente. Então, se hoje o jovem que está no campo não tem acesso... Né? Dirá a permanência. Quem dirá a permanência? Então a gente precisa, né? Primeiro reforma agrária para pensar as coisas e depois da juventude que está nas cidades é se apropriar dessas pautas, porque delas depende, né, que exista a produção, né, que exista basicamente futuro. Se a gente olhar para a questão climática, que é desesperadora, assim, é realmente apavorante, mas que falando em regeneração de terras, a gente já tem, tá tudo, a gente já tem a faca e o queijo, não, talvez falta só o queijo, né, que é a terra para trabalhar, mas a gente já tem tecnologia e conhecimento de produção, de regeneração de solos, os sistemas agroflorestais estão aí mostrando que a gente consegue produzir muito mais do que o agronegócio produzindo soja. Então, com bem menos financiamento, né? Imagina com bem menos financiamento. Então, se a gente fosse, não sei, se fosse numa conjuntura, assim, pensando que as coisas vão mudar, assim, acho que é importante a gente Temos que sonhar, né, Lu? a gente não pode desanimar e acreditar que é isso e é isso e vai todo mundo morrer, não sei lá no que, afogado, sei lá, a gente precisa acreditar que a gente vai, então eu não sei se nesse governo agora, mas no próximo a gente vai conseguir fazer uma reforma agrária assim, pelo menos de impacto, né? Não vou dizer que a gente vai fazer reforma agrária e agrofloresta em todas as terras do agronegócio, que isso é meio difícil, mas uma reforma agrária de impacto transforma a sociedade num modelo produtivo de agrofloresta, num modelo produtivo. Imagina a gente pegar umas terras assim, botar umas terras no nome das associações dos nossos movimentos sociais ou dos sindicatos próximo às cidades e garantir que o jovem vá para a cidade estudar, mas possa habitar a terra de uma forma diferente, que não seja da propriedade privada individual, né? E a gente também precisa atuar nesse sentido, que é a forma de relação, né? Porque quando o ser humano ele tem a propriedade da terra, ele tem a ilusão de que ele tem, não sei, poder sobre ela, né? Essas ilusões de poder. Então, se o jovem hoje está com dificuldades, é porque o pai dele acredita que ele tem poder sobre essa terra, né? Então, quando a propriedade da terra, o sentimento de pertencimento a ela está dado, mas não a posse, a relação é diferente, porque a produção é coletiva, assim, aí a relação com o próximo se transforma. Então, o dia que a gente conseguir ter uma reforma agrária, em pouco tempo a questão climática pode mudar muito rápido. Se a gente conseguir fazer uma reforma agrária um pouco mais massiva, não só a questão climática, a questão de alimentação das próprias cidades pode se transformar a partir disso, mas enfim... Acho que, assim, desafios são muitos, mas acho que o principal desafio, talvez hoje, da juventude seja não desanimar frente ao que está dado, né? É não desanimar e acreditar que pode transformar essa sociedade, porque isso eu acho que é o que eu vejo dos meus estudantes, eles não têm muita perspectiva de transformação nem na propriedade. Vai dizer como eles vão transformar a sociedade. Então, talvez seja manter essa... Não vou dizer paciência histórica, porque eu estou com uma impaciência histórica. Mas, assim... mas manter a chama de... Chama da esperança, né? Da chama mudança. De que a gente... talvez ele sozinho não consiga, mas se a gente é organizado, a gente sim consegue transformar. Sim. Em vários âmbitos. Seja discursivo, seja político, seja assim, de que é sim possível, né? Sim. Pelo que eu percebo, é ponto pacífico aqui, que a questão política, né, ela é fundamental nesse processo, né? E aí a gente tem um desafio de fazer com que o meio urbano compreenda isso, né? De que a gente... vocês são mais da área rural, e eu dizia isso para vocês antes, né? Então eu sou o guri ali da cidade, que muitos, com certeza, que estão nos assistindo, vão se colocar no meu lugar, né? Para mim é novidade, uma série de coisas que vocês falaram, a gente fica imaginando, mas não tem a real noção, né? Quanto é desafiante ser jovem, mulher, né? Lá na agricultura, né? E eu acho que nós da área
urbana, a gente tem que ter essa consciência também, né? Entender o quanto, quando a gente vai lá, né, no mercado e faz a compra e depois aí o preço das coisas estão altos, a gente não sabe por quê, né? Mas depois a gente vai entender essa dinâmica da crise climática, interfere sim na produção do alimento, a própria galinha vai botar menos ovos, porque tá, né, o efeito estufa está interferindo ali, enfim, são uma série de coisas, né? Mas a organização política eu acho que é fundamental, esse ponto que vocês colocam, né? Agora a gente já vai se caminhando um pouquinho mais para o final, e uma das questões que a gente gostaria que vocês deixassem seria uma mensagem. Eu acho que uma mensagem aí para a juventude. Qual mensagem vocês deixariam para a juventude? Fazendo uma avaliação um pouco histórica, as grandes mudanças que aconteceram foi através da juventude. Iniciou-se pela juventude. E quando a Lu comenta sobre nós, enquanto juventude, do modo geral, não nos interessarmos mais em política, isso é um projeto. Eles não querem que a gente se interesse em política, porque é através da política que a gente pode transformar a nossa sociedade, é através das organizações, de organizar, seja na comunidade, seja em nível municipal, seja em nível estadual ou de país, que a gente consegue transformar a nossa sociedade através das ações que a gente vai fazer. Então, um recado que eu digo é de a gente estar se envolvendo mais com as decisões, com os processos políticos que existem e estudo. Porque eu vejo que hoje, talvez você tenha vontade, ou muitos têm, mas que a leitura histórica não está muito legal, enquanto juventude no sentido assim, o que se está defendendo hoje? A gente vê também um perfil de juventude um pouco mais conservadora, nos dias atuais. Então, olhando também para a agricultura, nessa parte do agronegócio, onde está a nossa autonomia enquanto agricultor? O que é inovação para nós? Tá na tecnologia, é importante para nós da agricultura ter tecnologia, mas você ter o poder de decidir sobre o que produzir, como produzir e tu ter a tua renda é um passo importante. Então eu vejo como um passo importante para além do estudo, de buscar formação, mas é de se ver como a gente que pode transformar a nossa agricultura, que pode transformar a sociedade e de estar participando mais, se envolvendo mais e vivenciando essas mudanças que estão aí. Eu sinto que a gente vive num aspecto de, tem a crise climática, tá ali. Mas a gente não vê com a preocupação de indicar ações e do que a gente precisa fazer. A gente não vê o tamanho que é esse problema hoje na sociedade. Então, eu acho que através dos estudos, através da gente buscar se qualificar mais e compreender melhor a nossa sociedade, a gente consegue também ter uma visão um pouco mais consciente e de influenciar um pouco as nossas ações, assim. Acho que um ponto que eu elenco é isso, assim. Perfeito. Sim, eu acho que a educação que tu falou, que os jovens busquem, acho que também, estando trabalhando com estudantes de ensino médio, vejo poucos estudantes que têm perspectiva de buscar, de fazer uma graduação hoje. A maioria dos estudantes que já está inserido no mercado de trabalho, eles se acomodam. Isso, então acho que primeiro para a juventude não se acomodem, gente, assim, porque assim, eu estudo realmente, aí estudo, vai para a universidade, sei lá, ou eu estudo em casa, tipo, eu me formei na área de letras, né, só que a minha luta de vida é sobre as sementes, né, eu acho que eu tenho mais conhecimento sobre o tema de sementes e produção do que sobre o tema acadêmico das letras, então, e eu quis estudar sobre isso, mas não existe, as universidades ensinam agronomia, milho, soja, né? Não existe hoje poucos cursos de agronomia, de agroecologia, em primeiro lugar, que trabalham a questão de sementes crioula, não existe. Então, não se acomodem em buscar informação, e aí, seja pelo meio que for, autodidata, seja como for, né? E também o conhecimento, ele tá... Assim, hoje a gente vive num meio de informação em que as ideias são muitas. O que faz diferença é fazer. Quem faz, né? Então, sim, existem muitas possibilidades, né? Então, acho que para a juventude hoje fazer,
fazer acontecer essa diferença que eu quero na minha propriedade, na minha vida e acreditar que eu posso transformar local, regionalmente também, né? Seja na escola, seja no espaço em que estiver participando, né? Acho que é importante isso, porque existem transformações em cada setor, a gente precisa de jovens atuando para trazer mudanças de paradigmas, mudanças para quem está lá, que às vezes, sei lá, tá fazendo assim porque sempre foi assim e não viu outra forma, né? Então, a juventude agora é bastante mensageira disso. E depois, com relação à questão climática, a gente, assim, primeiro você, assim, aceitar, né? Primeiro aceitar e olhar, assim, para o que a gente está vivendo agora e não pensar que é amanhã, né? Que a gente já está vivendo, assim, uma situação bem delicada em relação ao clima. Qual era a mesma pergunta? Era a mensagem que deixa para os jovens. Depois. Exato. Eu também tenho que hereditar. Sim. Eu não sei, é que assim, também existem formas de ser na sociedade que são apresentadas como a sucesso, né? Tipo assim, a juventude de hoje olha para quem é um empresário de sucesso, um Elon Musk da vida, assim, tipo, esse é um modelo que está dado como de sucesso. Então, se ela jovem hoje está buscando isso, é dinheiro para isso, né? Sem olhar o que eu estou produzindo, porque o que eu preciso fazer é dinheiro para ter sucesso, né? Então se o Elon Musk quer plantar lá na Lua, tipo, deixa ele lá, por mim ele vai lá, vai lá, vai, cara, vai, sabe? Mas deixa a terra modelo, aqui, né? Mas deixa a terra aqui para quem tá acreditando que pode dar continuidade à vida a vida humana, né? E aí, vida humana saudável, uma vida de bem-estar aqui na Terra, né? Então, o que é hoje que realmente tá te gerando bem-estar na vida, sabe? Não sei o que tá gerando bem-estar de forma integral. Não olhando só para o bem-estar de, sei lá, financeiro, bem-estar, né, questão alimentar, social, né? E aí, tipo, existem outras formas de produzir, outras formas de se relacionar na sociedade. Sempre a gente vive multiversos, né? As coisas acontecem mutuamente. Então, hoje no Brasil tem comunidades alternativas organizadas. Isso a gente, assim, eu converso com a maioria dos jovens que já estão um pouquinho maior, que já saiu do ensino médio, né? Que já viajou um pouquinho, quer viver numa ecovila, né? Então, se os meus pais não estão me permitindo, né? Nessa terra, eu posso me organizar com meus amigos e comprar uma terra e a gente construir uma outra forma de relação com a terra, com a biodiversidade e relação social humana. E aí é onde mora um dos, assim, acho que é o fator principal para pensar a juventude rural, é a questão social, da sociabilização, da cultura, de com quem que eu tô, quem que é o meu vizinho. Porque hoje para mim já não faz mais sentido eu só ter acesso à terra e que o meu vizinho esteja plantando transgênico, porque contamina as minhas variedades crioulas. Então, o que eu preciso hoje como jovem no campo é que o meu vizinho, a minha vizinha também esteja produzindo agroecológico ou pelo menos não passe veneno para vir né? Então, o fator social, se a gente pensa em reforma agrária, acho que a liga social é o que falta quando a gente, na permanência, né, depois de anos, né, porque aí se não tiver liga social a gente pode ter tudo de novo, né, se não tiver essa liga social. Então a juventude hoje precisa se organizar com os seus pares para se fortalecer e criar essas novas formas de produtivo, botar na prática uma nova forma de realidade que, por mais que, claro, todo mundo diz que não vai dar certo, né? Por mais que não dê certo, a experiência é o que importa, ela caminho, pedagógica, ela é de aprendizado, então a partir disso eu tenho mais experiência para construir novas formas, né? Novas relações, novas comunidades. Então, assim, a juventude pode pensar agora num Brasil que já descriminalizou a cannabis, né? Para quem está produzindo hoje no interior, pode considerar a produção de cannabis que produz super bem na nossa região, né? Medicinal, e tendo uma ótima fonte de renda com, né, outras formas de produção e de relação. Então, tem uma perspectiva legal, assim, se a juventude se animar, né? Ter coragem, a gente consegue criar realidades para que o nosso dia a dia seja o dia a dia que a gente sonha, né?
para que para que a gente tenha agroecologia, essa nova forma de se relacionar como o nosso dia a dia, para que a partir daí a gente possa dizer, olha, essa experiência funciona, é assim. A partir daí a gente olhe para a sociedade como algo a ser transformado, mas que a gente esteja fortalecido. Porque quando eu tô sozinho lá no campo, lá no interior, na comunidade, e os meus vizinhos todos falam que tem que plantar com veneno e tem que ser transgênico e passam, né? A gente se sente muitas vezes sozinho. Eu acho que... E aí, como em relação às violências que acontecem também, né? As mulheres... tem vários documentários, procurem do MMC, né? Sozinhas, né? As violências que acontecem. O que não dá é pra gente ficar sozinho. É isso? Não dá, é pra ficar sozinho e não se sentir sozinho. Então, se organizem pra que a realidade de vocês seja a que vocês querem. Não aceitar o que tá dado. A importância das relações, né? Criação dos afetos, né? Muito bacana. Muito bem. Dalvana, tem mais alguma mensagem que tu quer? Não, vou ser bem sucinta, só no sentido de a gente ver a agricultura familiar como um espaço bom para viver, e nós, enquanto agricultores e jovens agricultores, como diz a camiseta, a gente precisa de muita ousadia. E a gente aprende fazendo. Então, se jogue e veja novas possibilidades de estar produzindo na agricultura familiar. E se enganje nas pautas, nas organizações, que é a partir daí que a gente também consegue maiores condições para a nossa agricultura familiar também. Muito bem, Lu, Dalvana, Gabriel, foi uma aula, foi ótimo, muito gente. Importante. E eu gostaria agora, já que a monopolização da semente está na mão de vocês duas, socialize uma semente para eu e o Gabriel. Nós queremos fazer uma mística final aqui do nosso... milho para você, então. Isso, pode ser um milho. Então, assim, diante de toda a realidade que diagnosticamos, da juventude, da realidade da agricultura, o que estamos fazendo... E o que nós esperançamos, Gabriel, vamos fazer no sentido, vamos finalizar com uma frase junto, sejamos sementes. E aí assim, vamos confraternizar todos juntos. Sejamos sementes. Sejamos sementes. Então, em nome do CJ, agradecer vocês por esse momento único, né? Tenho certeza que vai ser um episódio muito assistido e com certeza a partir desse episódio certamente a juventude vai ter muito aprendizado e também vai sair motivada com certeza a traçar novos caminhos. Se vocês puderem deixar um pouco as redes sociais, né? Falar a rede social de vocês e inclusive dos movimentos que participam para que o pessoal possa seguir também, né? Eu tenho o Instagram, que é Dalva Cordazo, e da federação é FETRAF Santa Catarina. Então siga lá que nós temos bastante notícias e informações da agricultura familiar também. Do MMC podem procurar MMC Santa Catarina, Movimento de Mulheres do Brasil, também no Instagram, no Facebook. O meu eu tenho 2 Instagrams. Eu não vou falar um deles, porque eu não quero que meus alunos me sigam, mas podem me seguir no outro, que é Elefantes São Contagiosos. Isso aí. Muito bom. Perfeito. Luana Terra, isso aí. Isso, e também a gente pede para todos que estão nos assistindo, também sigam o CJ nas redes sociais, no Instagram, TikTok e o nosso site também. Agradecer mais uma vez e desejar sucesso na caminhada. Muito bem, Gabriel. Muito bom. E assim sejamos sementes e vamos construir várias outras iniciativas, outros trabalhos junto. E esse vai ser o primeiro de tantos outros que a gente vai fazer, né, Gabriel? A gente Certamente. quer dar continuidade nesse trabalho do podcast. E também ficamos abertos para você que está nos assistindo, também pode sugerir temas, temáticas, e também a Lu e a Dalvana pode sugerir outras temáticas. Quando vocês quiserem dialogar sobre alguma temática, chame nós que nós vamos estar fazendo outras entrevistas e outros diálogos tão importantes com a comunidade que segue o Instituto Catarinense da Juventude. Muito bem, gente. Uma salva de palmas.